Elivaldo Barbosa, vamos conversar agora sobre as movimentações no cenário nacional na Câmara Federal. Duas importantes comissões, Aline, aprovaram ontem requerimentos de parlamentares da bancada piauiense, estabelecendo ou aprovando audiências públicas, envolvendo, de qualquer forma, o estado do Piauí. O primeiro, na Comissão de Minas e Energias. Ontem, um requerimento apresentado pelo deputado Júlio Arcoverde resultou na aprovação para uma audiência pública no sentido de discutir a atuação da concessionária de energia elétrica que atua, por exemplo, aqui no território piauiense, a Equatorial. E tem como principal demandante, eu diria até que os municípios, o setor empresarial, para exatamente favorecer um alinhamento em relação ao setor energético, que é considerado básico, essencial, tanto na área residencial como também, principalmente também na área produtiva, desde o campo até os processos da indústria e do comércio. Então, a audiência pública ainda não tem data confirmada, mas já foi aprovada, agora é só agendar e marcar. Uma outra audiência pública foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O requerimento partiu do deputado Florentino Neto, do PT, e que aprovou uma audiência pública para tratar das ZPS, as Zonas de Processamento de Exportação. Recentemente, o deputado Florentino assumiu a subcomissão que trata das zonas de processamento. E essas ZPS existem em todo o país, e aqui no Piauí tem uma, lá em Parnaíba. Elas aí estão já começando a operar, porém, ainda num ritmo muito aquém das necessidades e até mesmo dos desafios para o desenvolvimento da produção industrial, por exemplo. Algumas regulamentações que ainda estão pelo caminho. Essa audiência pública será realizada, essa já tem data marcada, na próxima semana, dia 11, lá em Brasília, e deve atrair também atenções de dirigentes, gestores dessas ZPS, por exemplo, da parte tributária, aduaneira, como também de governos estaduais que cediam esses equipamentos, como é o caso aqui do estado do Piauí, municípios como Parnaíba, e que será a oportunidade para, quem sabe, uma política pública surgir para dar consistência aos projetos desses importantes equipamentos que podem contribuir para o desenvolvimento econômico do país e regional, né, Aline? É importante que ele use dessa influência, o deputado, porque ele é da cidade de Parnaíba e muitos olhares, né, do governo do estado estão voltados para aquela região do litoral do estado por conta de vários projetos ali naquela região. Então, ele tem que aproveitar esse espaço. Correto. E a ZPE de Parnaíba já está instalada, já está em funcionamento, já tem um comitê gestor, uma direção. Agora, tem pela frente, por exemplo, um desafio enorme, que é de se inserir nessa fase da transição energética e está no foco do governo do estado, que recentemente, em parceria com o empreendimento privado, de investimento europeu, por exemplo, para instalar as bases de uma indústria para a produção do chamado hidrogênio verde lá em Parnaíba. Uma matéria que ainda está muito iniciante no Brasil, ainda requer até regulamentações e saber se realmente a ZPE é a melhor alternativa para o desenvolvimento de projeto nessa área também. Enfim, são várias questões que estão relacionadas ao futuro desses mecanismos aí, dessas ferramentas que são as zonas de processamento de exportação e que podem aí dar esse impulso que o Piauí precisa para desenvolver a planície litorânea, lá no litoral, na região norte do estado, mas seguramente com repercussão para o desenvolvimento de toda a região. Agora, Elivaldo, quem esteve em Brasília também foi o governador Rafael Fonteles, em busca de recursos, né, para alguns projetos aqui no Piauí. Exatamente. O governador Rafael Fonteles, que tem, inegavelmente, adotado um ritmo muito acelerado de anúncios de projetos, de execução de ações em vários setores, desde a infraestrutura com as rodovias estaduais, a parte da educação com as escolas de tempo integral, a parte tecnológica da transição energética. Essa semana mesmo nós tivemos uma reunião, uma conferência que está terminando hoje, que trata exatamente do tema. Agora, também precisa ficar atento a demandas junto ao governo federal, junto à União. E o governador Rafael foi ontem em Brasília, em 2 ministérios, o das Relações Institucionais, que é dirigida pelo ministro Alexandre Padilha, e o das cidades. Aí ele levou uma parte da bancada federal, eu acho até, Aline, que é resultado daquela reunião de segunda-feira, desse intercâmbio, o governador procurando se aproximar mais das ações da bancada federal piauiense, e lá ele foi no Ministério das Cidades,
que tem aí o ministro, aquele de azul ali mais forte, gravata vermelha, Jader Filho, e tratar exatamente de ações relacionadas ao chamado Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, relacionado à habitação, ou seja, a reedição do Minha Casa Minha Vida e também do programa de requalificação do metrô de Teresina. Aliás, o governo federal segue devendo, eu tenho dito isso, Aline, segue devendo um programa de investimentos consistentes para o país. Ele anda num ritmo muito lento em relação às demandas dos estados e às expectativas do governo. E para agravar, inegavelmente, teve a tragédia lá do Rio Grande do Sul, que é um complicador mais ainda, que exige mais esforço do governo federal. O fato é que o governo federal ainda patina nesse aspecto, o novo PAC está mais no nome e na intenção do que na ação efetiva, então eu imagino que o governador Rafael Fonteles foi conferir ali de perto o que pode ser destinado, o que pode ser desenvolvido em relação à União no estado do Piauí. A afinidade política, ninguém tem dúvidas, é claro que é plena, é total, há até uma expectativa de uma nova visita do presidente Lula no estado do Piauí, agora em junho, para tratar desde visitas a Parnaíba, lá a situação do Porto de Luiz Correia, até a parte política aqui em Teresina. Agora é preciso que o governo federal dê sinais evidentes nessa nova fase do governo do presidente Lula, do chamado Lula 3, em relação a investimentos do estado. Repito, hoje está mais na intenção do que na efetividade. Foi uma promessa, né? Bem no começo aí já foi lançado o PAC, estava na agenda do governo federal, como se fosse uma das prioridades, mas parece que não tem deslanchado. Não tem, o governo vive num aperto fiscal sem precedentes, o gasto público está superando a capacidade de caixa para investir e o fato é que o governo federal tem na intenção, está lá, a reedição de um novo programa de aceleração do crescimento, mas não tem ainda projetos definidos, prioridades alinhadas, nem mesmo com os estados que são politicamente alinhados, como é o estado do Piauí. Então, o Piauí ainda está aí precisando, necessitando desse apoio federal com relação a obras que o estado precisa para acelerar também o seu desenvolvimento. Elivaldo, amanhã Teresina deve receber uma visita, né, do presidente do CNJ. É verdade. O presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Amanhã visita Teresina, exatamente, isso mesmo, às 4h, uma solenidade que promete ser muito concorrida, muito prestigiada, lá no prédio antigo do TJ, o prédio de solenidades da Praça de Gar Nogueira, no Centro-Norte, e ele vem, Aline, concluir uma etapa importante de um programa desenvolvido pelo CNJ em todo o país de regularização fundiária. Um programa que procura exatamente garantir o acesso legal às pessoas que precisam ter essa segurança imobiliária. Serão 4.000 registros imobiliários amanhã consolidados, distribuídos, dentro de uma ação que só no Piauí envolve cerca de 20.000 títulos. Para você ter uma ideia da importância dessa área, dessa matéria, você percebe que a Prefeitura de Teresina desenvolve um programa de regularização fundiária, o governo do estado também desenvolve um programa, o ProURB, o Judiciário já tem essa ação há muito tempo, e mesmo assim há uma demanda sempre crescente em relação a essa matéria chamada regularização fundiária. Então, o Conselho Nacional de Justiça amanhã estará no Piauí, através da autoridade maior do Judiciário brasileiro, o ministro Luiz Roberto Barroso. Seguramente será uma visita muito prestigiada e será bastante assediada e procurada, já que se trata de um segmento institucional brasileiro dos mais visíveis, que é a Suprema Corte Brasileira. E eu te agradeço muito por hoje. Obrigada. Amanhã tem mais Ponto de Vista. Com certeza, Aline. Amanhã a gente se encontra. Um bom dia. Bom dia.